Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos no nome poderoso de Jesus Cristo. Profetizamos 7 portas abertas para essa família, 7 portas abertas para este homem, para esta mulher que está orando junto conosco. Que portas do favor de Deus se abram, portas de milagres, portas de restauração. No nome de Jesus, nós oramos para que o Senhor coloque a mão. A tua palavra diz, Senhor, que tu tens o poder de abrir porta até onde não tem porta. Por isso, Senhor, nos colocamos diante de ti e pedimos o favor do Senhor, abrindo portas para nós e para todos da nossa casa. E a principal porta, Pai, que nós pedimos é a porta da salvação de todos da nossa casa. Que todos eles tenham uma experiência com Jesus Cristo, todos eles conheçam o Senhor. Oramos, Pai, também para que toda a opressão espiritual que essa pessoa sente, toda a sobrecarga que está sobre ela, que está sobre a sua casa, seja removido no poder e na autoridade do Senhor Jesus Cristo. Senhor, que a glória do Senhor toque nessa vida. Senhor, refrigera, renova, que essa pessoa receba uma alegria do Senhor dentro dela, que toda a solidão vá embora, que toda a tristeza vá embora, que toda a angústia vá embora e que a vida de Deus manifeste agora, em nome de Jesus Cristo. Senhor, que dentro dessa casa o ambiente seja tomado pela presença do Senhor e que os anjos do Senhor, como está escrito na tua palavra, Senhor, acampe-se ao redor daqueles que o temem. Senhor, nós oramos o nome de Jesus para que o Senhor nos dê livramento daquilo que vemos e daquilo que não vemos. E te pedimos também, traga provisão, abra portas de provisão a todos que estão orando e que estão pedindo ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Graças, Senhor, graças, Senhor. Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. Tenho recebido muitos testemunhos de pessoas que têm sido transformadas, não só pessoas, como estruturas têm sido tocadas pelo poder de Deus de uma forma sobrenatural. Temos muitos testemunhos de empreendedores vencendo problemas que não havia saída humana, Deus abrindo portas, Deus abrindo saída. Toda honra e toda glória ao nome de Jesus. Eu quero dar um testemunho aqui para você da Esther, e ela mandou o seguinte testemunho para nós, preste atenção. E olha, você que está sobrecarregado, até falei sobre isso hoje na live das 9 da manhã, eu creio que Deus está fazendo uma obra muito grande na vida de pessoas que andam sobrecarregadas, muito grande. Deus tem falado comigo que quer dar alívio para as pessoas, quer dar um ânimo novo, quer tirar esse peso que você anda sentindo. Por isso, permaneça firme, porque Deus já está tocando na tua saúde, já está tocando na tua alma. Amém? Continue orando, porque tudo aquilo que pesa sobre você está sendo removido. Você crê? Escreve aqui nos comentários, o Senhor está me dando alívio. Escreve aí, o Senhor está me dando alívio. Glória a Deus. Olha o testemunho da Esther. Faço acompanhamento de glaucoma desde o ano 2000. No final de maio, na consulta com o oftalmo, ele me disse que o glaucoma estava muito avançado, deixando claro que eu estava prestes a perder a visão. Na semana seguinte fui a outro e ele falou a mesma coisa. Me encaminhou para exames e disse que após os resultados tentaria controlar para que a pressão do olho não subisse muito. Marquei os exames, entrei num clamor e fiquei ouvindo suas orações às 6 e às 18. Quando fiz os exames, o mesmo médico disse: seus exames estão bons, seu glaucoma não é grave, seus nervos estão bons.
E daí ela colocou aqui: agradeço a Deus pela sua vida, pois a minha vida mudou desde que passei a acompanhar suas orações. Já recebi muitas vitórias. Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso. Jesus Cristo, Ele cura, Ele opera milagres, Ele intervém. Quantos de vocês aqui são testemunhas dessa obra sobrenatural que Deus está fazendo? Que coisa linda, gente. Jesus é maravilhoso. Então eu digo para você que está com um problema, está aí atarefado e, como eu disse, sobrecarregado, isso tem solução. Olha que notícia aí para quem está voltando para casa do trabalho e talvez esteja no metrô, ou esteja dentro do carro, ou talvez, enfim, não sei aonde você está, mas você está com aquilo na cabeça. Como é que eu vou resolver isso aí? Pode descansar, porque Jesus vai fazer alguma coisa. Amém? A nossa fé em Jesus. Jesus, ao contrário do que muitos dizem, que Jesus só quer nos dar salvação, Jesus quer nos dar vida e vida com abundância. A salvação é algo extraordinário e, sabe, não tem nada que substitua a salvação. No entanto, Deus quer nos dar o melhor aqui dessa terra. É vontade de Deus trazer alívio para a tua alma. É vontade de Deus trazer alegria para você. É vontade de Deus lhe livrar da depressão. É vontade de Deus lhe prosperar, sim. É vontade de Deus mudar a tua história, mudar teu casamento. É vontade de Deus fazer uma obra em todas as áreas da tua vida, em cada espaço, em cada área, em cada aresta, em cada coisa. Ele é Deus. E eu quero liberar uma palavra profética no nome de Jesus Cristo. Todas as áreas da tua vida vão ser tocados pelo poder e pela glória de Jesus Cristo. Sejam tocados pelo Espírito Santo. Sejam tocados pela glória de Deus. Aleluia! Glória a Deus, estou empolgado. Estou ouvindo tanto testemunho que eu estou começando a orar mais. Até por mim, para que Deus me abençoe mais. Deus é maravilhoso. Eu estava aqui meditando num outro testemunho antes de começar a live e é impressionante. Sabe, eu não costumo ler 2 testemunhos, mas eu senti de ler esse outro testemunho aqui da Gilmara. E ela escreveu assim: hoje, com muita gratidão, venho contar o meu testemunho. Há quase 4 anos eu senti uma dor forte no peito, cheguei a ir algumas vezes ao hospital, fiz vários exames cardiológicos e não aparecia nada. Era como se fosse algo espiritual para tirar a minha paz. Recentemente descobri uma protusão entre as vértebras C3, C4 e C5 que me causava muitas dores no pescoço e aumentava muitas dores no peito. Acompanho suas orações desde setembro e nessa semana, na terça-feira, fiz um ato de fé pedindo a cura dessas dores. Por 3 dias eu jejuei e orei e, para a honra e glória de Deus, há 2 dias todas as dores sumiram. Eu creio que fui curada. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Deus é maravilhoso. É esse Deus que eu acredito que opera milagres, que não há impossíveis para Ele. Amém? Ele cura. Ele tem o poder de curar, Ele tem o poder de reverter coisas. Amém? Ele vai além do homem. Ele vai além, muito além do que o homem disse. Ele vai além. Amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra ao seu coração. Eu quero lhe dar aqui 5 chaves para você manter as suas prioridades alinhadas com o Senhor. Aí você pergunta: como assim alinhar minhas prioridades com Deus? Tem coisas que não são prioridades na nossa vida. E é por isso que sofremos tanta derrota em nosso dia a dia. Nós temos que buscar alinhar as nossas prioridades para que venhamos ter uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida de milagres. E a primeira chave que eu quero compartilhar com você aqui é: reconheça que a erosão é gradual. Aí você pergunta: como assim a erosão é gradual? Não perdemos o nosso foco de golpe, mas por pequenos desvios acumulados. Ou seja, aos poucos você vai saindo de rota. E quando você vê, você está totalmente longe do seu propósito. A maioria não vê isso. A maioria pensa: não, eu estou indo bem, Uma pequena inclinação para um lado vai levar você
para um destino completamente diferente do que Deus tem para a sua vida. É por isso que nós precisamos de atualizações constantes do plano e do propósito divino para a nossa vida. É por isso que eu creio em ambientes proféticos e em palavras proféticas que nos alinham para o nosso destino, que nos alinham para aquilo que Deus tem para a nossa vida. Caso contrário, se a gente seguir pela nossa própria conta, sem consultar o Espírito Santo, nós saímos derrota. E sabe o que acontece quando você sai derrota? As portas que Deus tinha para você já não aparecem mais. As oportunidades não aparecem mais. As pessoas que estavam ali, naquela rota que Deus havia programado para você, você não encontra mais. É por isso que nós precisamos estar alinhados com o plano divino, alinhar as nossas prioridades com Deus, com a agenda de Deus, com o propósito do Espírito Santo. É isso que vai fazer você feliz. Eu vejo tanta gente infeliz, fazendo o que não gosta, estando até mesmo em direções fora do propósito de Deus, e isso tem comprometido a vida deles. A segunda coisa é pare de se comparar com os outros. A comparação é o ladrão da alegria e ela desordena, ela tira de ordem as nossas prioridades. Porque você para de viver para agradar a Deus, para agradar as pessoas, porque você fica se comparando com elas. E essa guerra de comparação vai fazer você perder o foco daquilo que Deus tem para a sua vida. Não se compare com ninguém. Não tente fazer o mesmo que outros estão fazendo. Você tem que ter uma identidade formada pelo Espírito para viver o que Deus tem para a sua vida. Então você compra coisas que não precisa e você faz viagens e anda em projetos desnecessários e tudo isso vai trazendo atraso para a sua vida. Por isso, nós temos que alinhar as nossas prioridades com Deus. Não viva para se comparar, não faça coisas para se comparar, não construa coisas para se comparar. Viva a vida que Deus tem para a sua vida, porque é na vida que Deus tem para você que verdadeiramente você vai crescer. Terceira coisa, mantenha seu primeiro amor. Volte à paixão inicial em cada relacionamento importante na sua vida, com Deus, com a sua família e com o seu propósito. Infelizmente, as pessoas saem da direção de Deus, elas saem do que Deus reservou para elas, porque elas começam a se relacionar com pessoas erradas, invertem as ordens, colocam amigos na frente de família, colocam trabalho na frente de família. Ei, a ordem de prioridade certa é assim, meu amigo, ó, é Deus, tá? Depois família e depois propósito. Deus, família e propósito. Aí você pergunta, e por que não trabalho? Se o trabalho estiver no propósito, ok. Agora, se não estiver no propósito, daí você tem que mexer. Amém? Mexer no trabalho. Então é Deus, família e depois propósito. Essa é a prioridade certa. É isso que vai fazer com que haja os movimentos sobrenaturais do Espírito na tua vida. Não inverte as ordens. Busca Deus em primeiro lugar. Essa é a tua prioridade. E depois se relacione bem com a sua família. Para depois o trabalho. Não tente colocar o trabalho ou o propósito acima da tua família. Não. Primeiro é Deus, depois a minha família. E depois vem o meu propósito. O que eu faço aqui é muito relevante. Servir as pessoas. Amém? Servir as pessoas é relevante. Mas a minha prioridade é Deus, família e depois o meu propósito. Isso eu não posso abrir mão. Toda pessoa que eu vejo abrir mão dessa ordem de prioridades viveu tragédias na sua família e na sua vida espiritual. A quarta coisa, quando você coloca Deus em primeiro lugar, todo o resto encontra o seu devido lugar. Ou seja, quando eu me alinho nas minhas prioridades, Deus encaixa as coisas de uma maneira na minha vida sobrenatural.
ele encaixa negócio, ele encaixa propósito, ele encaixa pessoas, ele encaixa bênçãos, sabe? É impressionante. Toda desordem começa, sabe, como um efeito dominó. Tá, 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 tá. Cada coisa vai indo para o lugar. Porque você está alinhado com Deus. É por isso que você precisa buscar alinhamento. E a última coisa é vigie seus pensamentos. Quer estar alinhado com Deus? Então, vigie isso aqui. Vigie o que está se passando aqui. Você só controla as decisões, mas não consegue controlar os seus resultados. Viva pelo importante e não pelo urgente. Primeiro é o que é importante. Viva pelo importante e não pelo urgente. Sempre vai ter coisa para nos distrair, para nos tirar, sabe, do nosso propósito, do nosso alinhamento com Deus. Mas nós não devemos abrir mão. É por isso que eu controlo as minhas decisões, não os meus resultados. Então, as minhas decisões, se elas estiverem alinhadas com Deus, os resultados vão ser segundo Deus e não segundo a minha vontade. O que a gente está tentando às vezes fazer é controlar os resultados, mas isso fere o princípio. Então, a minha prioridade é seguir a Deus, é fazer a vontade de Deus e alinhar a minha vida, a minha agenda com a agenda de Deus. Eu fazendo isso, está tudo certo. Amém? Glória a Deus. Eu quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo que nós temos declarado aqui, tanto de defesa quanto de ataque. Quero pedir a você que está entrando aqui nesse propósito, compartilha com 7 pessoas. Quero lembrar você que amanhã nós vamos ter o grande clamor na quarta-feira, na quarta e na sexta nós temos um grande clamor. Eu espero todos vocês às 6 horas da manhã aqui. Amém? Eu espero todos vocês. E como nós estamos orando por 7 portas, compartilha com 7 pessoas aí, ou em 7 lugares, rede social, para amigos, para grupos, compartilha com 7 pessoas e que Deus te abençoe. Você que está aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal. Vamos andar juntos em nome de Jesus. E se você ainda não conhece nossos livros, tá? Você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius7.com.br. Deus também nos deu uma nobre missão, aonde nós temos hoje programa em rede nacional, de segunda a sexta, às 5h45 da manhã, na TV Bandeirantes, e todo sábado, às 10 da manhã, na Rede TV. Você é nosso convidado a assistir esses programas, mas também de orar por esse projeto. É uma nobre missão que Deus me deu, de levar a palavra de Deus, não só aqui através das redes sociais, mas também através da televisão. Eu preciso da oração de vocês. Amém? Isso é um grande propósito, é um propósito que Deus colocou na minha vida. Eu tenho me dedicado a isso. Ore por nós, amém? E se você não é aluno da Academia Quino Global, eu convido você a se tornar nosso aluno. É uma escola online. Eu tenho alunos hoje no Brasil e em várias partes do mundo. As pessoas estão sendo treinadas a ouvir a Deus, a discernir as coisas espirituais, a como serem intercessores de alto calibre. Eu convido você a se tornar aluno da Academia Quino Global. O link está aqui na descrição do vídeo, tá? Ou você pode ir direto no meu site www.vinicius7.com.br e ali fazer a sua inscrição para se tornar nosso aluno na Academia Quino Global. Eu quero declarar o Salmo 91, amém? E se você perdeu a live das 9 da manhã que eu ministrei hoje sobre sobrecarga, assista, por favor. Principalmente você que anda se sentindo sobrecarregado, assista. Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás
e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Também quero lhe convidar, domingo agora, eu estarei em São Paulo, em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120. Eu convido você a estar conosco. Nesse domingo às 9 da manhã, Avenida Aruanã, número 120. Vai ser incrível, vai ser uma grande bênção, às 9 horas da manhã. Vou transmitir também aqui ao vivo, mas eu convido você a participar desse culto profético. Eu tenho uma palavra para liberar sobre a tua vida. Amém? Posso orar por você? Oremos. Pai, em nome de Jesus Cristo, toca com teu poder agora na vida dessa pessoa. Toca na sua casa e em tudo que estiver ligado a ela. Pedimos a tua bênção. Oramos para que 7 portas de favor se abram, que milagres sejam liberados e que tudo aquilo, Senhor, que está travado, tudo aquilo que está sofrendo oposição espiritual, ou até mesmo, Pai, homens estão tentando impedir, nós oramos para que a justiça divina toque agora nessa porta, toque na vida dessa pessoa e que haja uma liberação sobrenatural, que haja avanço, que haja aceleração, que haja crescimento no nome de Jesus. E eu oro, Pai, por toda pessoa que está buscando a saída para um problema. Eu peço, dá estratégia para ela, coloca as pessoas certas no caminho dela, traga a provisão para ela, abra essa porta, Pai, a porta do milagre, da intervenção, assim como o Senhor abriu o Mar Vermelho. O Senhor tem o poder de abrir um caminho para essa pessoa. No nome de Jesus Cristo eu oro, Pai, para que tudo aquilo que tem sido uma sobrecarga na vida dessa pessoa seja desfeito em nome de Jesus. Traga, Senhor, alívio, traga renovo, traga refrigério. Oro também por todo aquele que está doente, para que seja curado agora. E nós oramos, Pai, para que o Senhor revele qual a prioridade da nossa vida, que precisa, Senhor, estar alinhada com o teu propósito. Nós te pedimos perdão, Pai, por toda vez, Pai, que desalinhamos da tua vontade, que não colocamos a prioridade em Deus, no reino de Deus, na sua justiça. E te pedimos, Pai, nos alinha, todos nós que estamos aqui, para que possamos viver milagres. Em nome de Jesus, Pai, queremos viver o sobrenatural de Deus. Nos unja, Pai, coloca a tua unção sobre a nossa cabeça e nos capacite para romper, libera o rompimento sobre essa vida, Pai, no nome de Jesus. E todo aquele, Pai, que se sente solitário, todo aquele, Pai, que está enfrentando, Senhor, muitas lutas e muitos inimigos, nós te pedimos, Pai, como está escrito no Salmos 91, que o Senhor nos dê uma proteção especial. Sabemos, ó Deus, que por mais que haja inimigos ao nosso redor, teremos vitória e prevaleceremos. Como está escrito no Salmos 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Senhor, o Senhor nos guarda em meio a todo o mal, a toda a maldade, a toda a inveja. Por isso que a obra de maldade caia por terra, que a obra de inveja caia por terra, que a opressão do inimigo caia por terra e que o Senhor nos conduza em vitória. Senhor, desejar eu coloco diante de Ti essa situação que essa pessoa está enfrentando e eu peço, dá vitória para ela, dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família, no nome de Jesus Cristo. Senhor, graças te damos, que a Tua paz habite no nosso lar, que tenhamos uma noite abençoada, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Amanhã, às 6 da manhã, eu aguardo todos vocês. Às 6 da manhã, nós vamos levantar um grande clamor e você não vai ficar de fora. Coloca o relógio para despertar, tá bom? E ó, se não compartilhou, compartilhe agora. Abençoe alguém. Que Deus te abençoe e que a paz de Jesus Cristo habite ricamente na tua vida. Até mais. Boa noite.
Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E colocamos tudo aos pés de Jesus, aos pés da cruz. Nossa vida, família, negócios, projetos, sonhos. E cremos que tudo já está sendo cuidado por Ti, Senhor. E eu oro agora no poder de Jesus Cristo para repreender todo tipo de influência maligna, todo tipo de resistência espiritual, toda opressão. E damos uma ordem, seja removido agora. Essa pessoa que está cansada, exausta, o que está acontecendo com ela que não é normal, atrapalhos, coisas dando errado, coisas quebrando, nós desfazemos todo tipo de influência negativa, maligna na vida dela e declaramos paz, prosperidade, avanço de Deus na tua vida, no nome de Jesus Cristo. E também eu oro, Pai, declarando que haverá transformação em toda essa casa. Eu oro pela salvação de todos, para que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que alegria estar aqui junto com você. Que o Senhor derrame graça, favor nesse tempo de oração. Eu creio que muita resposta de Deus está vindo através desse propósito que nós estamos. E eu quero compartilhar algo com você. Escute esse testemunho, veja o que Deus está fazendo, o que Deus está operando. A Renata é o nome dela e ela escreveu assim: acompanho sempre as orações, tanto das 6 quanto das 18. Minha filha nasceu com uma infecção no sangue e precisou ficar 7 dias internada para tratar com antibióticos. Peguei firme nas orações e, para a glória de Deus, minha filha está curada e veio para casa. Muito obrigada por todos os ensinamentos e que Deus o abençoe. Agora, olha esse outro testemunho aqui da Tassiane. Ela escreveu assim: a paz. A minha bebê estava com uma alergia. Levei na doutora, ela receitou um remédio, mas não estava adiantando. Ela chorava muito, pois a alergia estava muito feia de se ver. Na oração, então, pedi a Deus que a curasse, em nome de Jesus. Hoje ela amanheceu totalmente curada, não chorou. Toda a honra e toda a glória a Jesus. Deus abençoe sua vida, sua família e seu ministério cada vez mais. Agradeço a Deus pela sua vida e suas orações. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo cura. Você pode dizer isso junto comigo? Jesus Cristo cura. Eu não curo ninguém, mas Jesus cura. Jesus cura. Coloque a sua fé nele. Coloque a sua fé em Jesus. Ele pode operar um milagre na sua vida. Eu quero trazer uma palavra, e eu creio que essa palavra é uma palavra muito poderosa. Eu vou falar sobre o poder de obedecer. O poder de obedecer. Porque a gente pensa que Deus nos dá uma direção e depois diz: "Te vira, meu filho". Não é assim. Deus, quando nos dá a direção, Ele nos dá o poder para obedecer. Então, se Deus está querendo lhe libertar de algo, Ele não vai dar apenas uma instrução para você. Ele vai dar o poder para você obedecer. Quer ver? Filipenses capítulo 2, verso 13 diz: "Pois é Deus quem produz em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle." A boa vontade dEle. É Deus que opera o querer e o efetuar. Olha que tremendo isso, não sabia disso, né? Olha essa instrução. Quando Deus lhe der uma direção, Ele vai também lhe dar o poder que você precisa para seguir aquela direção. Às vezes, Deus nos pede para fazer coisas que são difíceis, como perdoar alguém que não merece, assumir uma posição de gerência, de supervisão, de liderança, mas não somos qualificados.
E Deus está nos colocando ali, como cabeça, à frente daquilo. E se Ele está nos colocando ali, Ele vai nos capacitar. Muitas vezes Deus está querendo nos dar a força para nos afastar de certas pessoas. Aí você diz, não, mas é difícil me desapegar. Mas Ele vai te dar o poder. Se Ele está te dando a direção, Ele vai te dar o poder para você se desapegar. Eu achava que não era possível eu fazer o que eu faço hoje. Eu achava que eu iria ficar apenas uma temporada na televisão. Mas já estou há 1 ano e meio na televisão, para a glória de Deus. Porque quando Deus dá a direção, Ele dá o recurso, Ele dá a força, a capacidade. Algumas pessoas perguntam, como que você aguenta acordar todos os dias cedo? Como que você aguenta preparar tantos sermões por dia e ainda domingo servir na igreja? Eu estava falando para minha esposa ontem que fazem 10 dias que eu não paro. 10 dias sem ter um dia de folga. 10 dias sem parar nada. Até mais de 10 dias já faz. Mas Deus me dá graça, Deus me dá força, Deus me dá ânimo. E quando eu penso, sabe, que as minhas forças acabaram, Deus vem com um renovo sobre a minha vida, Deus vem com uma resposta de oração, Deus vem com uma força sobrenatural e me levanta. Deus nunca lhe pedirá para fazer algo e não lhe dará a capacidade de fazê-lo. Esse é o problema das pessoas. Deus dá uma direção para elas e elas ficam esperando as coisas acontecerem. Coloca o pé que Deus vai colocar o chão. Coloca o pé, dá o primeiro passo que Deus vai colocar o chão. Nós precisamos andar nessa fé. Se Deus nos deu a direção, Ele vai nos dar o poder então para seguir naquela direção. A razão pela qual você não é capaz de fazer o que Deus está mandando é porque você não está acreditando no poder dEle, capacitador, que vem sobre a nossa vida. Você sabe que se Davi tivesse visto o gigante e tivesse pensado assim, sabe uma coisa? Eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou pensar antes de enfrentar esse gigante, porque ele é grande mesmo e, dadas as proporções, eu acho que eu não tenho experiência, não vai dar certo e está todo mundo olhando para mim aqui, eu posso ser envergonhado, eu posso inclusive rasgar a minha própria história. Deus tem planos para mim me tornar rei e eu não vou sacrificar esse momento. Se Davi tivesse pensado isso, ele nunca teria ido contra aquele gigante. Mas Deus deu a direção para ele, houve o impulso e Deus abençoou suas mãos, Deus abençoou sua funda, Deus abençoou com o vento naquele momento, aquela pedra foi certeira, aquela atiradeira foi uma arma de guerra poderosa nas mãos daquele jovem. É por isso que nós devemos seguir as instruções de Deus. Você tem que ter uma nova mentalidade. Isso pode ser difícil, mas Deus me deu o poder de obedecer. Teus pensamentos podem estar te sabotando. Não dá, não consigo, não vai dar certo, ninguém me ajuda. Eu nasci num lugar miserável, de muita dificuldade, essa é a minha vida, eu tenho que me contentar com isso. É muito difícil, é desafiador, ninguém está conseguindo, como é que eu vou conseguir? Está tudo muito difícil. Ei! Esses pensamentos não são os pensamentos de Deus. Essa mentalidade é a mentalidade que está amarrando você, que está impedindo você de viver os planos de Deus. Vai dar certo, amanhã vai ser melhor. E eu tenho certeza, Deus vai me abençoar. Esse mês vai ser incrível. Deus está preparando coisas grandes para a minha vida. Eu não vou retroceder. Se Deus me deu a direção, Ele vai me dar o poder para que eu execute. Se Ele colocou isso no meu caminho, esse desafio eu vou vencer, porque Deus vai me dar o poder para isso. Agora, aqui está a chave. Você ativa o poder de Deus agindo sobre ele. Então, enquanto você espera, Deus age.
Enquanto você espera Deus agir, você está fazendo a sua parte, você está aguardando em Deus, Ele vai agir, Ele vai abençoar. Eu gosto muito daquela palavra do Billy Graham, que ele fala do de repente de Deus que pode acontecer em dias comuns. Essa é uma palavra profética porque eu vivi isso muitas vezes na minha vida, do de repente de Deus mudar completamente a minha história. O de repente de Deus, sabe, acontecer num dia que eu não estava aguardando, um dia que para mim era comum, e de repente, sabe, coisas sobrenaturais começam a acontecer e eu recebo ligações e vem uma provisão e eu faço um grande negócio e as coisas acontecem e Deus abre as portas e Ele me apresenta gente que eu não corro atrás, que eu não busco e Deus vai colocando no meu caminho, porque Deus sabe aonde você está, sabe? Deus não precisa de GPS, Deus não precisa de um localizador para nos encontrar, Ele sabe exatamente aonde nós estamos. E se nós estamos caminhando por fé, crendo em uma direção que Ele nos deu, Ele vai nos abençoar. Ele vai me dar o poder para que eu obedeça e junto com esse poder tem tudo o que eu preciso. Sempre que você obedece, há uma bênção que se segue. Isso é forte. Escreve aí nos comentários, sempre que eu obedecer, há uma bênção que se segue. Então, eu não estou entendendo o porquê de algumas lutas na minha cabeça, eu não estou entendendo o porquê dessa depressão, eu não estou entendendo o porquê desse desânimo, eu não estou entendendo o porquê que eu trabalho e não consigo render o suficiente, o porquê que eu não consigo bater as minhas metas, o porquê que eu não estou conseguindo romper. No entanto, Deus me deu uma direção e Ele vai me dar o poder para que eu possa fazer a diferença aonde eu estou. Veja, a verdadeira batalha acontece na nossa mente. É a tua mente que está impedindo a tua prosperidade. É a tua mente que está impedindo as portas de se abrirem para você. É a tua mente que está impedindo o poder de Deus de consagrar você nesse trabalho novo, de consagrar você nessa nova estação. A tua mente está dizendo muito que não dá. A tua mente não está acreditando. Coloca o pé e Deus coloca o chão. Às vezes Deus coloca coisas em nosso espírito que não vão fazer sentido nenhum na nossa mente. É zero. Mas é uma direção de Deus. Eu estava tendo uma ideia, uma pequena noção sobre o tamanho da arca de Noé. Você já fez esse estudo para saber o tamanho da arca? É mais ou menos um campo de futebol e meio, o tamanho da arca. E alguns estudiosos dizem, nós não temos como saber o certo sobre isso, mas alguns estudiosos dizem que Noé plantou as árvores, aguardou as árvores ficarem grandes, fez madeira dessas árvores e construiu esse tremendo projeto de Deus, num tempo que não havia chuvas abundantes como existe hoje, aonde as pessoas não acreditavam no projeto dele, mas ele tinha uma palavra de Deus. Gente, se nós temos uma palavra de Deus, nós temos que ir fazendo as coisas. Eu, com uma palavra de Deus, eu comecei a gravar vídeos. Com uma palavra de Deus, eu comecei a gravar. Gravava muitas vezes dentro do banheiro, porque eu não tinha um cenário. Porque as pessoas, quando olham para a gente, elas veem os resultados da gente, mas elas não veem o começo, como o começo foi difícil. Sabe, você não tem equipamentos, você não ter, sabe, uma equipe para trabalhar com você, e é você sozinho. Então eu gravava, eu editava, eu postava, era tudo feito por mim, sabe? Eu tinha um computador e ali eu fazia as minhas postagens, ficava feio, ficava terrível, mas eu fazia, porque eu acreditava numa palavra que Deus me deu. E quando eu olho ao meu redor e começo a contemplar todas as boas coisas que estão na minha vida, eu vejo que valeu a pena eu caminhar por uma palavra de Deus. É que as pessoas pensam assim, eu preciso ter o dinheiro antes para fazer isso. Não, tá tudo errado. Você não precisa do dinheiro para fazer as coisas, você precisa de uma palavra de Deus. É uma palavra de Deus. A guerra espiritual que nós enfrentamos, ela é real.
E o objetivo da guerra espiritual é dissuadir você do projeto de Deus. É por isso que você está enfrentando essa batalha. É por isso que existe tantos levantes contra você. É para que você se distraia com todas essas lutas, com todas essas pelejas e acabe perdendo, sabe, o seu foco. Porque o nosso foco deve estar em obedecer à direção que Deus está nos dando. Quando Deus planta um sonho em seu coração, Ele também lhe dá a unção, a fé e o poder para você realizar. Deus te pediu para fazer algo que não faz sentido? Ótimo! É desafiador? É grande? Olha, é tremendo, profeta. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus, porque Deus está nesse negócio. Deus quer ser glorificado através da nossa vida e Deus não divide a sua glória com ninguém. Porque se Deus lhe desse um projeto que você pudesse fazer, a glória não seria de Deus. Mas como Ele lhe deu um projeto que é maior do que você e que é impossível aos homens, então aí nós veremos a glória de Deus. Eu estava orando esses dias e dizendo para o Senhor, Senhor, eu recebi muitas promessas do Senhor na minha vida. Eu não vou impedir que nada venha. Eu não vou deixar de crer. Eu não vou parar de orar. Eu não vou parar de trabalhar. Eu vou fazer cada vez melhor. Eu vou fazer com excelência. Eu vou dar o meu suor, a minha paixão, a minha entrega e eu vou fazer o meu melhor, porque eu creio que Tu pode. Tu pode! Levanta a tua fé agora. Levanta a tua fé agora. E comece a crer que em Deus todas as coisas são possíveis. E eu encerro essa palavra declarando: você não pode alcançar o seu destino se você ficar confortável o tempo todo. Eu vou repetir, porque isso é o tipo de conversa de Deus conosco que a gente tem que gravar muito bem. Você não pode viver o seu destino se permanecer confortável o tempo todo. Andar pela fé vai ser desconfortável, mas vai ser sobrenatural também. Glória a Deus! Glória a Deus! Você crê nisso? Ó, essa veio do alto agora, é um download do céu, veio do alto, é para te abençoar. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração e eu quero pedir para você agora compartilhar essa palavra com 7 pessoas. Eu te abençoei. Agora eu gostaria que você abençoasse outras pessoas. Manda essa oração para 7 pessoas. Não se detenha, não tenha medo, não tenha vergonha. Isso vai voltar multiplicado para você. Compartilhe agora com 7 pessoas e você que está pela primeira vez aqui nessa oração, inscreva-se no canal. Vamos andar juntos, amém? E já anota na tua agenda, domingo, Santa Ceia, Avenida Aruanã, número 120, certo? Nós vamos ter uma grande Santa Ceia nesse domingo, às 9 horas da manhã. Quem quiser estar conosco, venha, amém? E se você tem a sua igreja, vá na sua igreja, tá? Porque aqui nós não pregamos religião, nós pregamos Jesus e a palavra dele. Domingo nós vamos ter uma Santa Ceia na igreja, eu vou estar ministrando uma palavra que vai mudar vidas, porque Deus me deu uma palavra, eu quero liberar essa palavra, eu estou pregando sobre o reino de Deus. Eu não sei, sabe, se você tem a noção do que é o reino de Deus e os poderes desse reino. E 15 minutos antes de começar, nós vamos estar orando pelos doentes. Então vem estar com a gente. Você é nosso convidado, tá bom? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91 agora. E também quero convidar você a se tornar nosso aluno da academia. Eu tenho 2 coisas importantes para dizer para você sobre a academia. Primeiro, que amanhã vai sair um podcast inédito e não tem em qualquer outro lugar do mundo. Amanhã vai sair um podcast inédito, falando de segredos espirituais, mundo espiritual, batalha espiritual. Você que é aluno da academia aqui no Global, amanhã 20 horas, você não pode perder.
tá? Você não pode perder, porque nesse podcast você vai poder pegar caneta e papel. Deu mais de 1h30 de podcast. Tem muita coisa boa ali, muita coisa boa. E um detalhe, eu comecei o módulo de intercessão dentro da academia. É por isso que você tem que tomar uma decisão de se tornar nosso aluno. E sabe por quê? Porque você vai crescer espiritualmente. Esse ano vai ser um ano totalmente diferente para você. Eu creio nisso. É por isso que eu estou lhe convidando a ser treinado na palavra de Deus, no conhecimento, no discernimento espiritual, para que você compreenda as sinalizações de Deus nesse tempo. Quer ser nosso aluno? Vai lá no meu site www.viniciusda7.com.br e se torne aluno da academia aqui no Global. Você é nosso convidado, tá bom? E lembrando a todos que eu estarei nos Estados Unidos em julho. Você que mora nos Estados Unidos ou tem amigos nos Estados Unidos, avisa eles lá, porque nós teremos uma escola de profetas, onde eu vou ensinar as pessoas a ouvir a voz de Deus e também estarei ministrando por cada uma delas. Quer estar junto com a gente? Então entre em contato com a minha equipe e você vai poder se organizar. Em junho vou estar na Itália, em Roma, e em julho eu estarei nos Estados Unidos, se Deus quiser. Muito bem, Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, no nome de Jesus. Pai, eu oro agora apresentando a vida dessa pessoa diante de Ti. E eu te peço, ó Deus, abre os olhos dela, para que ela saiba o poder de obedecer. Quando ela seguir a direção, o Senhor a capacitará naquela direção. Meu Deus, abre as portas para pessoas que estão pedindo a Deus em oração para que o Senhor abra portas, abençoe negócios, contratos sejam assinados e coisas que estão travadas sejam liberadas. Oramos em nome de Jesus, inclusive por pessoas, Pai, que dependem de exportações, de importações. O Senhor me toca nesse momento de orar por isso e eu peço uma abertura sobrenatural para a vida dessa pessoa que trabalha com isso. Oro também em nome de Jesus, Pai, para que dentro dessa casa haja um avivamento, para que haja salvação, para que todos conheçam Jesus. E a minha oração é para que toda essa casa seja salva, toda essa casa tenha o conhecimento da glória de Deus. Oramos em nome de Jesus também para que toda enfermidade, todo tipo de ataque à saúde, todo tipo de ataque ao emocional dessa pessoa cesse agora. Eu digo, mal acabou para você. Acabou hoje para você, no nome de Jesus. Eu digo a toda influência espiritual que tem agido, lutado contra essa pessoa, que não tem deixado ela se equilibrar na vida. Eu vou contra ti agora, na autoridade do nome de Jesus, usando a autoridade que o Senhor me concedeu na sua palavra. E eu quebro agora todo o grilhão, todo tipo de amarra espiritual, todo tipo de fortaleza de Satanás, inclusive na mente dessa pessoa. E eu digo, sai, no nome de Jesus. E que venha tempos de vitória, venha tempos de conquista, venha tempos de avanço, que essa pessoa possa ter compreendido hoje que Deus tem o melhor para ela, Deus tem o melhor para a casa dela. Eu abençoo a tua vida, eu abençoo a tua casa, no nome de Jesus Cristo. E eu declaro
que a partir de hoje, tudo aquilo que está sendo colocado aos pés da cruz, aos pés de Jesus, vai ter resposta e vai ser incrível, vai ser maravilhoso, vai ser extraordinário para a glória de Deus. Espírito Santo de Deus, que a tua presença encha nossas vidas e toque na nossa casa. Amém e amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Compartilhe agora essa oração. Se você não compartilhou, e você que está aqui pela primeira vez, te inscreve no canal, porque foi Deus que te trouxe aqui, certo? E não perca a palavra que eu ministrei hoje às 9 horas da manhã, porque eu falei que Deus fala conosco em alguns lugares. Quer saber mais? Ficou curioso? Então vem assistir essa live. Que Deus te abençoe, paz e prosperidade. Deus abençoe.